Oi, oi, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Meu nome é Maria Voldan e eu vou te fazer companhia durante essa edição do jornal. Hoje você confere: Santa Catarina recebe mais de 394 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O nosso quadro de esporte Resenha Olímpica e também a estreia de uma série de reportagens especiais sobre a situação orçamentária das universidades federais do país. Então, não sai daí, que é tudo isso logo depois da vinheta. Começamos o jornal de hoje com uma ótima notícia. Santa Catarina vai receber, entre hoje e amanhã, mais de 394 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Hoje foram entregues no aeroporto de Florianópolis 3 das 4 remessas que compõem o lote. Os imunizantes da AstraZeneca serão reservados para a aplicação da segunda dose, enquanto as vacinas da Pfizer e da Coronavac serão divididas entre a primeira e a segunda dose. As remessas foram encaminhadas para a central da rede de frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, em São José, e amanhã devem ser distribuídas para as 17 regionais de saúde do estado. Com isso, as cidades catarinenses que haviam paralisado a vacinação poderão retomar a campanha. Bom, já que estamos falando de Santa Catarina, agora a gente te atualiza sobre os dados da pandemia aqui no estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.106.804 casos confirmados de contágio. Do total, 1.075.551 estão recuperados e outros 13.382 são casos ativos. Foram registradas 17.871 mortes no estado. Até o momento, 48,49% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose, 18,7% já receberam a segunda dose da vacina. Mudando de assunto, agora a gente vai falar dela, que é o assunto que está na boca do povo, as Olimpíadas. Agora você confere os principais destaques na nossa resenha olímpica. Oi, telespectador do TJ, tô chegando aqui com muita informação sobre o assunto do momento, Olimpíada. É isso mesmo, tá na hora do Resenha Olímpica. E a gente começa a resenha de hoje agradecendo todos os cadernos com capa de surfista. Brincadeiras à parte, ontem foi um dia histórico para o esporte. O surfista brasileiro Ítalo Ferreira liderou o pódio e garantiu a primeira medalha de ouro da história da modalidade. Que incrível, né? Pois saiba que o caminho até lá foi duro, com direito a uma prancha extraviada na viagem até Tóquio e outra quebrada na praia de Tsurugasaki. O motivo foram as grandes ondas causadas pela ameaça de vinda de um tufão. Apesar disso, deu tudo certo e Ítalo conseguiu a vitória. O japonês Kano Igarashi ficou com a medalha de prata e o australiano Owen Wright com a de bronze. Gabriel Medina também competiu pelo terceiro lugar, mas acabou ficando fora do pódio. E quem curte natação deve estar feliz da vida, porque também teve medalha brasileira. Fernando Scheffer surpreendeu e conquistou o bronze no pódio olímpico. Apesar do começo ruim e atrasado, o nadador logo se recuperou. É a primeira medalha brasileira na modalidade em 25 anos. E se você quiser saber mais sobre o esporte, hoje vai ter um IGTV especial sobre natação lá no nosso Instagram. Não esquece de conferir, hein? E ontem rolou também vitória no handebol feminino. O time brasileiro conquistou a primeira vitória na competição e teve um ótimo desempenho contra as húngaras, diga-se de passagem. O placar final ficou em 33-27. Agora o time segue para a terceira partida no grupo B, dessa vez contra a Espanha. O próximo jogo vai ser amanhã à noite, às 23 horas, horário de Brasília. Eu já marquei na minha agenda, e você? Na agenda também está o jogo da seleção de futebol masculino, que vai ser amanhã contra a Arábia Saudita. Enquanto os meninos não entram em campo, as guerreiras do Brasil venceram a Zâmbia por 1-0 com um golaço de falta da Andressa Alves. Com a vitória, o Brasil se classificou para as quartas de final e vai enfrentar o Canadá na próxima partida.
E vamos finalizar atualizando o quadro de medalhas. O Japão segue em primeiro lugar com 10 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, totalizando 18 medalhas. Os Estados Unidos estão em segundo com 9 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze, com 25 medalhas no total. A China vem logo depois com 9 medalhas de ouro, 5 de prata e 7 de bronze, 21 no total. Em quarto lugar estão os atletas russos, com 7 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze, totalizando 18 medalhas. E em quinto está a Grã-Bretanha, com 4 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, 13 no total. Já o Brasil subiu para a 14ª posição, com 1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, contabilizando 5 medalhas no total. Eu fico por aqui, mas o quadro volta amanhã. Tchau, tchau! Bom, e hoje é dia de estreia aqui no TJ UFSC. A partir de agora, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre os orçamentos das universidades públicas federais do Brasil. Durante os episódios, nós vamos te contar como o corte do orçamento impacta o funcionamento das universidades públicas das 5 regiões do país. Neste primeiro episódio, nós vamos te contar como se constitui o orçamento de uma universidade federal. Acompanhe. Educação precarizada, ele tira da pública e põe na privada. Salas de aula, computadores, laboratórios, projetos de pesquisa, restaurante universitário, bibliotecas. São tantos os espaços e ações que as universidades federais proporcionam que nem é possível listar. No entanto, no último ano, os alunos têm aproveitado a universidade de uma forma diferente, através da experiência remota. Mesmo longe do campus, os gastos das universidades permaneceram ou até mesmo aumentaram. As pessoas partem do princípio de que o ensino remoto diminui despesas. Não necessariamente, porque veja, olha o conjunto de ações que eu citei anteriormente vinculadas à adequação de espaços, à compra de EPIs, auxílio digital, auxílio internet, né? Então, assim, de fato, o ensino presencial, ele exige mais do ponto de vista orçamentário na manutenção e no custeio. Então, ele vai exigir mais da limpeza, da manutenção predial, isso é verdade. Diárias, passagens para bancas, para congressos, tudo isso, tá? Agora, isso não significa dizer que no ensino remoto emergencial a gente também não tenha despesas. Com o orçamento das universidades sendo redirecionado para outras ações, imagina-se que a verba distribuída pelo Ministério da Educação esteja de acordo com essas políticas. No entanto, isso não é o observado. O orçamento de uma universidade pode ser dividido em 2 grupos: as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As obrigatórias dizem respeito aos salários e aposentadorias. Já as despesas discricionárias, também conhecidas como não obrigatórias, estão relacionadas com a manutenção dos espaços, as bolsas estudantis, serviços terceirizados e contas como água e luz. Dessa maneira, o valor é aprovado através da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e deve respeitar a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 e chamada de Teto de Gastos, como explica Marcos Davi, vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Desde que a Emenda Constitucional do Teto de Gasto foi aprovada em 2016, o que ela representou na prática foi a fixação de um limite de gasto máximo da União. Nós ficamos limitados a um gasto com base nos valores do ano de 2017 e que seriam apenas corrigidos por inflação. Neste ano, fomos surpreendidos com notícias de que algumas universidades federais poderiam fechar as portas, como é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Isso acontece porque as despesas obrigatórias crescem ano a ano e o orçamento, que respeita a Emenda Constitucional 95, a do teto de gastos, acaba comprimindo as despesas discricionárias. Assim, o pagamento de contas básicas relacionadas ao funcionamento da universidade acaba ficando prejudicado.
O que aconteceu agora era mais do que previsível. Só não aconteceu em 2020 por causa da pandemia, paradoxalmente por causa da pandemia. E eu explico por quê. Quando você decreta estado de calamidade, como foi decretado ano passado, a própria emenda constitucional do teto de gasto, ela tinha um dispositivo, uma previsão que em estados de calamidade ela deixa de ter vigor. Então, em 2020, o governo não precisou obedecer à regra do teto de gasto. Então, nós passamos o ano de 2020, foi como se aliviou a coleira um pouquinho. Soltou por um ano, eu abri a coleira. E chegou em 2021, fechou de novo. Então, foi por isso que a gente está vendo esse caos. Em 2015, o gasto discricionário das universidades federais era de aproximadamente 7,5 bilhões de reais. De 2020 para 2021, o governo federal cortou cerca de 20% do orçamento, e hoje ele está em 4,5 bilhões. Além do corte, as universidades também enfrentam um bloqueio das verbas. Quando o governo vai liberar esse recurso? Nós não sabemos, tá? Nós tivemos uma experiência em 2019, no qual o governo ele executou bloqueios no feriado de 1º de maio, 2019, e só liberou os recursos no dia 24 de outubro. E aí você tem que, muitas vezes, promover licitações, contratações, atas de registro de preços, e às vezes você não tem sequer tempo hábil para executar esse dinheiro. Então, essa é uma dimensão também muito problemática dos bloqueios, tá, que o governo executa, porque acaba atingindo diretamente a nossa capacidade de planejamento. Além de afetar o planejamento das instituições, os cortes impactam diretamente a assistência estudantil. Por exemplo, se a verba consegue atender 100 estudantes, com a redução de 20%, passa a fornecer bolsa apenas para 80. Mas a coisa ainda é mais grave. Por quê? Uma das consequências da pandemia foi o aumento do índice de pessoas nos segmentos de desemprego, desalento, miseráveis, fome. Lamentavelmente, foi uma observação que nós fizemos no cenário social do país. Isso refletiu nas demandas de assistência estudantil das universidades. Antes nós tínhamos alunos e alunas que não demandavam assistência estudantil porque a renda familiar era suficiente para manter a sobrevivência da família. Essa família, pais estão desempregados, ou estão com subemprego, ou estão com queda drástica da renda por causa de interrupção de serviços. E aí eles se tornaram público possivelmente atendido pelas nossas políticas de assistência estudantil. Então, mais uma vez, nós estamos com demanda crescente de atendimento de assistência estudantil e com recurso decrescente. A pesquisa, o ensino e a extensão, fundamentos da universidade pública, são afetados profundamente com os cortes no orçamento e todo seu impacto social fica abalado. Elas têm uma missão muito ampla, né? Veja, nós somos um espaço de ensino, de pesquisa de extensão, de inclusão social, de contato com a comunidade, de promoção da saúde, de promoção da qualidade de vida, né? Nós temos aqui aparelhos, somos um espaço também de produção cultural, de modo que a nossa missão institucional é muito ampla, né? Só que a contrapartida dessa amplitude deve ser um orçamento adequado a esses objetivos, né? Vale lembrar que a Andifes, as universidades e as representações estudantis estão se mobilizando continuamente para que ocorra o desbloqueio do orçamento e também para que o valor do orçamento seja reconstituído com pelo menos o mesmo valor que era no ano passado. Na quinta-feira, no próximo episódio, você confere como os cortes orçamentários estão afetando as universidades da região sul do país. Bom, e com isso o TJ UFSC de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau!